primeira vez que eu concorri, na verdade. E foi uma surpresa, né? Eu achei que provavelmente tinham vários trabalhos muito bons, né? Eu tive outros colegas também que trabalham comigo no Unicamp que foram premiados. Então, para mim é uma honra ter recebido esse prêmio. O trabalho que foi premiado, né, foi, na verdade, o artigo que eu escrevi a partir do meu mestrado, que foi uma avaliação transversal que a gente usou um sensor para ver alterações glicêmicas numa população pediátrica com fibrose cística. Eu gostaria de agradecer, né, todos que me ajudaram, né, esse prêmio não é só meu, tem outras pessoas que também me ajudaram e participaram desse trabalho, né, e falar para quem tem interesse de seguir nessa área acadêmica, etc., para não desistir, seguir em frente e concorrer, né? Porque não foi premiado esse ano, que não pode ser nos próximos, não desistir. Eu agradeço a oportunidade de poder falar. Primeiro, agradecer à sociedade, à diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, a nossa presidente, a professora Fátima Bastos, ao diretor científico, Dr. Júlio Gomes, ao diretor científico adjunto, professor Cury, né, Carlos Cury, e ao responsável pela banca examinadora, que foi o Dr. Guilherme Sussi. Nós sabemos o quanto de trabalho dá isso, mas nós sabemos que a nossa diretoria tem trabalhado com competência, dedicação, entusiasmo para a nossa querida Sociedade de Medicina e Cirurgia. O prêmio valoriza e incentiva a produção científica de nós, médicos associados da Sociedade de Medicina, né? O objetivo básico do trabalho foi verificar a correlação de íons de cloreto de sódio na saliva e no suor como um diagnóstico de fibrose cística. Nós estudamos aproximadamente 160 pacientes, incluindo um grupo com fibrose cística e um grupo saudável, né? E nós mostramos que analisar essa concentração desses íons na saliva é muito mais fácil do que no suor. O que nós encontramos foi que os níveis de eletrólitos, a saliva é uma ótima ferramenta, é um ótimo meio para se dosar e muito mais fácil para se fazer o diagnóstico de fibrose cística. Uma doença relativamente importante para nós, 1 em cada 10 mil nascimentos no Brasil tem essa doença, e a saliva ficou, então, um método muito mais fácil do que o que é o padrão ouro, que é a medida dos eletrólitos no suor. Para mim, participar desse prêmio é fazer parte dos objetivos e metas da história da nossa querida Sociedade de Medicina e Cirurgia, que é um legado para a comunidade médica de Campinas desde 1925. Nós completamos esse ano, em dezembro, né, no dia 1º de dezembro, nós vamos completar 95 anos de história da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né, com uma história muito rica de criação da nossa sociedade, com objetivos muito rígidos, muito fortes e muito robustos, né? A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas é a nossa casa para abraçar e confraternizar com colegas e amigos, né? A Sociedade de Medicina e Cirurgia é a nossa casa para conhecer a história da medicina em nossa comunidade, em Campinas e região. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas é a nossa casa para atualizar cientificamente e reciclar os nossos conhecimentos. Eu sempre digo que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas tem 2 Cs, eu acrescentaria mais 4 Cs, de ciência, cultura, confraternização de colegas. Então, mais SMCC, CCC, Ciência, Cultura, Confraternização e Colegas. Então é óbvio que participar do Prêmio de Mérito Científico é ser homenageado 2 vezes, pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e pela equipe que elaborou o projeto e realizou o trabalho. Eu sou muito grato às duas, a Sociedade de Medicina de Campinas e a minha equipe, que conta, na realidade, isso foi uma tese de doutorado de uma colega muito importante, que é a doutora Aline Gonçalves, que se dedicou intensamente à realização desse trabalho. Eu já participo, tive a honra e a gratidão de ganhar esse prêmio em 2015, 2018 e agora em 2020. Então eu estou muito feliz por isso e agradeço muito tanto a Sociedade de Medicina quanto a equipe e os colegas que são coautores do trabalho. O que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas tem feito nesses últimos anos
com a instituição do prêmio Mérito Científico e Mérito Acadêmico, é um estímulo para todos os médicos da região de Campinas e principalmente para os pesquisadores das principais universidades aqui da região de Campinas, mostrarem os seus trabalhos. Então isso eu acho que é fundamental. E o reconhecimento desses trabalhos, mesmo ganhando ou não ganhando, só de você estar concorrendo a um prêmio já é um reconhecimento do seu trabalho. O trabalho vencedor aqui, do Grande Mérito Científico, é sobre a importância que os pediatras têm de conhecer sobre a ambiguidade genital para fazer o diagnóstico mais precoce e correto para a definição do sexo. Esse é um trabalho que é um fruto de praticamente 30 anos de trabalho, desde a criação do nosso grupo de estudos em determinação e diferenciação do sexo, em 1988, que culminou com a criação do ambulatório em 89, e esse trabalho representa a maior parte dos pacientes atendidos nesse ambulatório que vem por ambiguidade genital. O que é ambiguidade genital? Ambiguidade genital é quando a criança nasce, especialmente nasce, e o sexo não consegue ser definido ao examinar os genitais externos. Então, para isso, precisa de uma avaliação e de uma investigação bem pormenorizada para definir qual é o sexo realmente que essa criança tem que ser criada. Isso exige uma equipe que envolve pediatra, endocrinologista, geneticista, cirurgião, assistente social e vários outros profissionais aí envolvidos nesta equipe. Bom, o que esse trabalho fez? Esse trabalho pegou todas as crianças que tinham a ambiguidade genital, que a gente tinha todos os dados neste período de praticamente 30 anos, porque foi de 89 a 2016 a casuística, e foi verificar com que idade essas crianças vinham e com que se já vinham registradas ou não. Bom, 89% da nossa casuística, praticamente 90% da nossa casuística de distúrbios da diferenciação do sexo são crianças que vêm por ambiguidade genital. E nestas, só 1/4 vem no primeiro mês de vida. As demais, 75%, vem depois de um mês de vida. O que significa que a grande maioria já vem registrada e nem sempre no registro adequado da definição do sexo. Tá? Então, mostrando a importância de o pediatra fazer o diagnóstico da ambiguidade genital já no berçário, conversar com a família e encaminhar para uma equipe para investigação, para que não ocorra dúvidas a respeito do sexo dessa criança ao longo da vida. Então, esse trabalho mostra que ainda nós estamos longe, apesar de estarmos numa região extremamente desenvolvida do país, tá? Ainda estamos longe de ter um encaminhamento correto dessas crianças para o serviço. São doenças raras, você vê que em 30 anos a gente demorou para ter 1.000 pacientes que a gente pudesse colecionar mais de 700 casos que pudessem ser incluídos nesse trabalho, né? Mas não é porque é doença rara que não precisa ser conhecida pelo médico que trata. Todos os médicos têm que conhecer também as doenças raras. Este trabalho em especial foi fruto do trabalho de conclusão de curso da residência de uma residente de endocrinopediatria, que é a Maíra Elbeck, junto com um aluno de iniciação científica, que foi o Carlos Germano. Tá? Então, na realidade, não são dois pesquisadores de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, são um residente e um aluno de iniciação científica que fizeram este levantamento e fizeram esse trabalho. Então eu só tenho a agradecer à Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas pelo prêmio.